Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Capacitação em Geotecnologias da UFABC. Nesse vídeo, nós iremos trabalhar com Processo Hierárquico Analítico, o HP. O objetivo do HP é calcular matematicamente os pesos, ou a porcentagem de influência relativa entre os fatores, em relação à análise multicritério. Tá? Então, aqui para o efeito da nossa análise multicritério dos nossos exercícios, foram selecionados, então, 5 critérios. São eles: vulnerabilidade à erosão, distância centros urbanos, tá? Aqui, distância à malha viária, distância à rede hidrográfica e distância a fragmentos florestais. Tá? Então foram selecionados esses 5 fatores e o objetivo então da nossa análise multicritério é identificar áreas prioritárias à restauração florestal na bacia hidrográfica do rio Corumbataí, que é uma área localizada na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 5, no interior do estado de São Paulo. Tá? Então, lembrando para vocês que já foram removidas de todos esses mapas dos fatores as áreas de restrição à análise multicritério, ou seja, aquelas áreas onde é impossível, onde é incabível a gente fazer qualquer tipo de análise considerando esse objetivo, que é restauração florestal. Que áreas são essas? São áreas urbanas, áreas industriais, demais superfícies artificiais, corpos d'água, lagoas, represas. Então, todas essas áreas já foram removidas dos mapas, de todos os mapas, dos 5 mapas. E também esses mapas, se vocês perceberem, eles já estão todos normalizados. Ou seja, já foram colocados numa escala entre 0 e 1 para que seja possível a integração deles pela combinação linear ponderada para gerar o mapa de prioridades, que é o último exercício que vocês farão lá no Moodle. Tá? Então, aqui no QGIS, como que a gente aplica o HP? Então, nós vamos utilizar um complemento chamado EasyHP. Tá? Lá na plataforma, na unidade 5, também tem um vídeo explicativo de como vocês devem proceder para instalar esse complemento. Tá? É igual a qualquer outro complemento que vocês já instalaram, de fácil operacionalização. Tá? Então vocês vão clicar aqui no EasyHP, aí vai abrir essa tela principal que tem algumas informações gerais, algumas orientações de como vocês devem proceder para rodar esse complemento no QGIS. Então vocês vão apertar Next e nesse momento agora vocês vão selecionar os fatores de entrada do modelo, da estrutura hierárquica. Eu peço que vocês selecionem na mesma ordem que eu vou fazer aqui no vídeo, para que o complemento ele monte a matriz de comparações pareadas da mesma ordem que ela aparece lá no Moodle, tá? Porque vocês vão apenas reproduzir aquela mesma matriz aqui no EasyHP. Tá? A mesma matriz, a mesma ordem e os mesmos valores de comparação entre os fatores. Tá? Então aqui vocês vão selecionar primeiro a vulnerabilidade à erosão, segundo, distância aos centros urbanos, terceiro, distância à malha viária, quarto, distância à rede hidrográfica e, por último, a distância aos fragmentos florestais. Aí vocês vão apertar próximo. Tá? Então aqui a gente tem a matriz de comparação pareada entre os fatores já montada aqui pelo complemento EasyHP. Tá? Reparem que essa matriz ela é idêntica à matriz que vocês encontrarão lá na atividade Processo Hierárquico Analítico, tá? Que, se eu não me engano, é a 2ª aula. Tá? Então aqui vocês vão reproduzir aquelas comparações que já estão lá.
lógico, vocês também podem testar outros valores aqui de comparação entre os fatores a título de aprofundamento, de curiosidade e observando sempre os novos pesos que serão calculados, tá? E também a razão de consistência desses julgamentos que vocês podem realizar, tá? Gostaria de destacar mais detalhes sobre a base conceitual do HP, né? Vocês podem consultar no roteiro da unidade, existem algumas indicações, alguns links, né, de artigos e alguns textos que vocês podem ler para se aprofundar e entender como que essas hierarquias são montadas, né, como que a HP processa esse cálculo dos pesos, né. Também vocês podem assistir a nossa live, que está no nosso canal do YouTube. Lá também tem a base conceitual, né, de como a HP funciona, né? Então vamos proceder aqui agora com o preenchimento, tá? E lembrando também, vocês podem consultar o texto de apoio, tá? Então são 3 fontes, né? O material que está lá no roteiro da unidade, assistir a nossa live e os textos de apoio. Então agora vamos preencher então essa matriz da mesma maneira, tá, que aparece lá na unidade 5 no Moodle, tá? Então eu vou preencher. Então aqui vocês observem que eu preenchi toda a matriz e aqui vocês têm um botão calcular. Então vocês vão, após preencher a matriz dessa maneira, que está aqui, vocês vão apertar o botão em calcular. Então observe aqui que a gente tem esse valor 5.08, né, que é o alto valor da matriz, que ele deve ser bem próximo, né, da ordem da matriz, ou seja, a gente está aqui uma matriz 5 por 5, então a ordem, ou seja, são 5 fatores, né? Então são 5 colunas e 5 linhas, então a matriz é 5 por 5. Qual é a ordem dela? 5. Então esse valor aqui é o alto valor da matriz, está próximo de 5. Aí a gente vai ter essa razão aqui de consistência da matriz, tá? Que é o CR, tá? Observem que para valores inferiores a 10%, ou seja, a 0,1, a gente tem que os julgamentos são consistentes, ou seja, não houve julgamentos fora do nexo, né? Fora da lógica, julgamentos ilógicos, né? Então todos os julgamentos, todas as comparações pareadas, né, elas são lógicas, ela obedece, né, as regras, né, que o HP ele nos coloca, tá? Então aqui no caso do nosso exercício a gente tem 1,8%, né? Então, ou seja, os julgamentos eles são coerentes, né? Então houve coerência nos julgamentos, nas comparações entre os fatores. Então a gente pode encerrar por aqui essa parte de cálculo de pesos, né? Então a gente calculou, foi calculado, né? Então vocês vão apertar o botão agora do Next, tá? Então aqui nessa tabela que aparece, a gente vai já verificar os pesos que foram calculados no HP para cada fator. Então a partir desse momento vocês já têm os pesos, tá? Então eu encerro essa parte da nossa aula com essa tela final do cálculo dos pesos para os fatores dessa análise multicritério que a gente vai fazer, tá? Então encerro por aqui, um abraço a todos, até o próximo vídeo.